No Iraque, forças curdas tomaram o controle das cidades de Kirkuk e Tus, que ficam numa importante região petrolífera. Foi uma resposta ao avanço de um grupo extremista sunita que já domina várias cidades do norte do país. As forças curdas agiram rapidamente quando tropas do governo abandonaram as duas cidades por causa da ação do grupo Estado Islâmico do Iraque e do Levante, também conhecido como ISIS. Os curdos, que vivem numa região autônoma no norte do Iraque há muito tempo, queriam tomar Kirkuk e suas reservas de petróleo. Eles consideram a cidade como sua capital histórica. Em Mossul, militantes do ISIS exibiram veículos capturados do exército. O governo divulgou imagens do que seriam ataques aéreos contra as posições rebeldes em Mossul. Em Tikrit, a terra natal do ex-ditador Saddam Hussein, imagens da internet mostram centenas de soldados iraquianos que teriam sido detidos pelos rebeldes. Um porta-voz do ISIS pediu que os insurgentes se dirijam a Bagdá. Na capital, milhares de pessoas vão a supermercados para comprar e estocar comida. Na fronteira com a Síria, rebeldes do ISIS dizem que estão eliminando as linhas divisórias estabelecidas por franceses e ingleses e que vão criar um califado islâmico juntando partes dos dois países para proteger os muçulmanos sunitas. Em Washington, o presidente Barack Obama disse que não descarta qualquer tipo de ação para ajudar o governo iraquiano, que tem predominância xiita. E em Teherã, o presidente iraniano disse que seu país não vai tolerar o terrorismo. Vamos conversar agora com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Esses combates desta semana estão, de fato, redesenhando o mapa do Iraque? Certamente estão fragmentando o mapa atual. Só dentro do Iraque há 3 forças enfrentando-se: xiitas, sunitas e os curdos. Os Estados Unidos optou, ao derrubar o Saddam Hussein, por aliança com os xiitas. Os sunitas estão na oposição, agora se aliaram a outros setores sunitas que estão na Síria, tentando criar um país propriamente deles. Os curdos são uma nacionalidade que não tem Estado. A maior parte deles está na Turquia, uma parte está no norte do Iraque e tem em outros países também. Se aproveitaram uma espécie de vazio, porque houve aparentemente tropas iraquianas que se entregaram aos sunitas que avançavam para se apropriar de terras, cidades que eles consideram que são deles. Então, não dá para imaginar que o Iraque ou o Afeganistão possam sobreviver sem as tropas norte-americanas, ao contrário do que o Obama anunciou. Emir, tanto os Estados Unidos quanto o adversário deles, o Irã, estão dispostos a ajudar o Iraque. Isso não parece meio estranho, não? É por causa dessa divisão sunita-xiitas, né? O Saddam Hussein era sunita, adversário do Iraque, daí inclusive a guerra Iraque-Irã. Os Estados Unidos optaram pelos xiitas para derrubar o Saddam Hussein, mas na verdade tem essa dificuldade, que eles estão abrindo espaço também para uma aproximação eventual do novo governo do Iraque com o Irã. Essa é a razão dessa convergência de posições dos dois. Emir, e esse grupo rebelde, o ISIS, começou como uma espécie de franquia da Al-Qaeda, mas depois os dois romperam. Como é que esse grupo conseguiu tanta força? Pois é, nunca fica muito claro quem está financiando o quê, de onde é que vem o armamento. O certo é que eles continuam a controlar uma zona na Síria, onde diminuíram seu peso, mas se aproveitaram dessa fragilidade do Iraque para ter uma capacidade militar, inclusive, forte. Não se sabe se é Al-Qaeda ou se é algum outro setor que está financiando, não sabe se a Arábia Saudita está na parada ou não. É muito obscuro o que acontece, é surpreendente. O que não é surpreendente é que o Estado iraquiano é um Estado muito frágil, qualquer ofensiva ele se desfaz. E hoje está sob ofensiva dos curdos e desse grupo sunita. Emir Sader, obrigado, uma boa noite.